O Pedro, hoje voltou a se veicular aí essa história do Trump querendo transformar PCC e, e Comando Vermelho em organizações terroristas. Isso aí a gente já explicou em outros momentos, né, que isso aí daria uma liberdade para os Estados Unidos para intervir no país. Como é que você está vendo isso? Eu queria que você detalhasse mais que tipo de poder daria aos Estados Unidos esse reconhecimento. Ô, Nassif, eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso conectando também o que está acontecendo no Irã e no Oriente Médio. Veja, os Estados Unidos, eles estão tentando recuperar, esse era que era o nosso debate mais cedo do Observatório de Geopolítica, eles estão tentando recuperar o terreno que eles perderam para a China nos últimos anos e nas últimas décadas. Então, quando eles lançam aquela nova doutrina de segurança e defesa, dia 5 de dezembro do ano passado, aonde tem ali o chamado corolário Trump da doutrina Monroe para a América Latina, né, que é a América para os americanos, naquele momento, o documento vai dizer, melhor, né, do governo trumpista, vai dizer o seguinte: nós não aceitaremos interferência estrangeira no nosso continente, quer dizer, traduzindo no nosso quintal, né, que é o que diz a América para os americanos. Quem é a interferência estrangeira? É a Rússia e, sobretudo, a China. E vários documentos, eu estudo isso no meu livro, né, Nassif, que eu estou para lançar aí agora, vários documentos, eu estudo os documentos de política externa americana no meu doutorado, eles se referem a essa expressão, vou pôr entre aspas aqui, a invasão chinesa na América Latina. Então, a conclusão que há, e não é só do governo Trump, é uma conclusão do Deep State, do Departamento de Estado americano profundo, é bipartidária, é republicana e é democrata, mas o Trump expressa isso de uma maneira, agora, como jamais foi expressa, de uma maneira muito mais visceral, de uma maneira muito mais nefanda, é o seguinte: nós vamos reconquistar o nosso território, na verdade, o sistema internacional, no espaço que nós perdemos para a China. E nós vamos começar dando um recado pelo nosso território. Isso eles disseram no dia 5 de dezembro. Publicaram, documentaram. Menos de um mês depois, no dia 3 de janeiro, intervenção na Venezuela, sequestro do Maduro. Ora, nós discutimos aqui com um dos maiores sinólogos do Brasil hoje aqui. Isso foi uma derrota, não só do chavismo, não só do bolivarianismo, não só da integração latino-americana, não só do, enfim, do governo venezuelano, como queira. Mas foi uma derrota da China no plano geopolítico global. Sim. Porque a China tinha investimentos, teve investimentos ali e proximidade com a Venezuela muito forte. E ela perdeu. O Trump deu o recado. Bom, retomamos a China. Pressionam Cuba. E isso é o corolário Trump. Por quê? Quando Cuba ficou órfão da União Soviética, os anos 90 foram muito difíceis para Cuba. O Fidel chegou a admitir isso. Ele falou: a gente não queria abrir Cuba para o turismo. Nós tivemos que abrir porque não tinha condições, né? Uma monocultura dependente de cana-de-açúcar, enfim. Depois, quando o Chaves acende e o preço do barril do petróleo vai estourar mais de $100, aliás, hoje bateu mais de $100 novamente, depois de muito tempo, o Chaves começa a ajudar Cuba. E o Maduro continua essa ajuda a Cuba, claro. E Cuba também fornecendo inteligência para a Venezuela. E agora o que acontece? Quando derruba o Maduro agora, essa intervenção na Venezuela, bloqueia também o petróleo que ia para Cuba. Então começa a sufocar Cuba, que já estava muito mal, começa a estrangular. Nós estamos vendo aí os apagões, nós estamos vendo várias ajudas humanitárias vindo aqui do Brasil, de toda a América Latina, de todas as partes do mundo, para poder mandar ajuda para Cuba. Então Cuba está ali na mira. Aí o Trump faz agora o escudo para as Américas, Nassif. Em meio à guerra para o Irã, ele conseguiu arrumar um tempo, porque o que grande parte dos analistas que estão por aí, na grande mídia, dizem, Nassif, é que a América Latina não é prioridade. A prioridade é os interesses dos Estados Unidos na Europa, no Oriente Médio, na Eurásia, na China, na Rússia. Mas a coisa mudou. E isso é muito grave. Então, em meio a essa guerra com o Irã, turbulenta, se juntaram na mesma mesa Donald Trump, o presidente, o vice-presidente, o De Vance, o Marco Rubio, secretário de Estado, e o secretário da Guerra, o Pete Hegseth.
e formaram aquilo que nós antecipamos aqui, que é o chamado Escudo das Américas. Junto lá com mais ou menos 15 vassalos que eles têm na América Latina, né, cuja expressão máxima é o Milei, e para formar esse escudo nas Américas. E aí o Brasil tem um papel importante, Nassi. Então, só para antes de chegar no Brasil, para dar o salto, né? Então, depois que eles fizeram isso na Venezuela, eles armaram contra o Irã, falaram, o próximo passo é o Irã. Porque se a gente pega o Irã, na verdade, essa guerra, e aí também tem um ponto importante, essa guerra é uma guerra de Israel, mas também, como muitos analistas, e aí no campo crítico dizem, e eu sou uma dissonância aí, não é que Israel está arrastando os Estados Unidos. Isso faz parte da retomada, tentativa de retomada do poder global dos Estados Unidos. Porque se eles ferem o Irã, eles estão ferindo a China. Significa um sucesso no Irã, que é muito difícil e complexo, como nós sabemos, mas se eles têm êxito no Irã, como eles tiveram na Venezuela, significa também uma derrota do Irã, é uma derrota da China, é uma derrota dos BRICS, é uma derrota do Sul Global, é uma derrota da Organização para a Cooperação de Xangai, dos projetos das novas rotas da seda da China, e aonde a China compra petróleo barato. A maior parte do petróleo chinês vem do Irã. Da Venezuela vinha pouco, não teve grande, mas vem do Irã. Então, veja, é que eles se unem com os interesses de Israel, mas tem um projeto maior. O Irã não é a coisa que os Estados Unidos querem, é o que Israel quer. Mas o Irã é a peça para atingir a China nesse tabuleiro global. E aí caiu o Brasil e eu amarro tudo. Por quê? Porque o Brasil é o principal país da América Latina e principal da América do Sul. O Truman já dizia isso. Para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. Então, quando se reúnem esses vassalos agora com Trump, Hegseth e todos os blue caps lá do Trump, eles se reúnem, falta o vassalo do principal país, que é o Flávio Bolsonaro. Sim. Ele não está lá, ou seria o Tarcísio, qualquer um que não fosse o Lula. Então, isso pesa. Então, esse projeto que já vem sendo costurado, vem no ano eleitoral, vem nesse sentido. Isso pega toda a parte aqui nossa do primeiro bloco, que é esse clima de lavajatismo 2.0, entra o lawfare, esse espírito da Lava Jato que é reavificado 2.0, mas pega essa intervenção direta, que é uma mistura da guerra às drogas que teve na América Latina e foi reavivada nos anos 2000 com Bush filho, mas que vem de Reagan, e a guerra ao terror também dos anos 2000 no Oriente Médio. E vem nessa mistura a guerra ao narcoterrorismo, ao terror e às drogas. E agora com essa ideia de criminalizar tanto o PCC como o Comando Vermelho, para dar uma abertura para eles intervirem diretamente como fizeram na Venezuela. Essa é a brecha. E eles fizeram pactos agora com o Paraguai e a Argentina indecentes, né? Que plena liberdade para soldado americano andar pelo território. Ali é terrível.